pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu podcast studio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. Hoje vamos falar com a Thaís Toledo e ela está falando hoje de São Paulo. Thaís é empreendedora, fundadora e CEO da Acessos Consultoria Social. Thaís tem muitos anos de experiência na área de serviço social em multinacionais, gestão de projetos sociais na Sociedade Esportiva Palmeiras, e ela é formada em serviço social e como mediadora e mediação transformativa de conflitos. Acessos atua fortemente na área esportiva e na capacitação de profissionais envolvidos no processo de formação de jovens atletas em clubes e instituições esportivas. Eles oferecem consultoria para certificação de clube formador, também na gestão de processo de mediação para integração de equipes e também na parte de resolução de conflitos. Então, Thaís, bem-vinda ao BBN Brasil Business Network e obrigado por participar. Olá, Tom, tudo bem? Agradeço muito o convite, a oportunidade. É um prazer estar aqui com você para falar um pouco sobre esse campo de atuação. Porque esta área esportiva, para mim, eu sei que para nossos ouvintes, de um lado as pessoas acham que sabem tudo sobre o esporte, que assistem e vê. Do outro lado, que eu chamo disso do lado desconhecido, né? O que está atrás da cortina, porque os clubes esportivos, as instituições, eles têm uma formação como se fossem empresas, né? E nisso tem toda uma realidade fora do campo, não é isso? Então, eu queria que você começasse, que você falou dessa certificação de clube formador, o que é isso? Bom, o certificado de clube formador é um pré-requisito, né? Na verdade, são algumas exigências que a CBF, através de um documento elaborado, ela exige dos clubes para que eles consigam obter esse selo, né? E através desse selo, os clubes passam a ter uma segurança jurídica, uma estabilidade contratual, ou seja, ele passa a ter direitos na venda, na assinatura do contrato, na transferência de jogador. Então, sem esse contrato, os clubes hoje, nas categorias de base, eles mantêm, né, atletas em formação. E sem essa certificação, esse atleta a qualquer momento pode ir para um outro clube, ele pode ser vendido, transferido, seja uma transferência nacional, internacional, e o clube não tem, né, uma segurança jurídica nesse sentido. Então, os clubes hoje almejam, né, os que não têm, almejam em obter esse selo para uma proteção jurídica. Além disso... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para entender. Você está falando do CBF e está falando do clubes, mas o CBF é futebol. Isso existe para todos os esportes no Brasil? Ou é só o futebol? É só para o futebol, é uma modalidade específica do futebol. E a CBF que regulamenta o futebol e através das federações estaduais, elas fazem essas fiscalizações, né, para comprovar se os clubes estão aptos a ter esse selo. Então, isso realmente está ao nível do jogador, né? No parte do formador é o jovem, né? Que está iniciando essa carreira. É como se fosse um jovem aprendiz, é isso? Exatamente. A diferença é que o jovem aprendiz, ele tem uma legislação específica no país, né? Então, ele tem uma proteção maior do que o jogador, o atleta, né, de futebol, no caso. Então, essa certificação, a base dela é a Lei Pelé, que é a legislação que regulamenta o futebol hoje. Então, ela protege essa formação, não só do lado do clube, que é a segurança jurídica, mas do lado do atleta também, porque só obtém esse selo os clubes que realmente se desenvolvem através de um desenvolvimento responsável, vamos dizer, né? Que é pensando na saúde, na educação, na segurança, numa estrutura que, de fato, garantam os direitos desses atletas nesse processo todo de formação.
Então, pelo sua processo, atuação, quando falamos da capacitação, então, na realidade, você está capacitando os profissionais, os funcionários de clubes que vão lidar com jovens, é isso? exatamente. Nós trabalhamos com algumas frentes. Uma delas é capacitar e fazer implantação da área de serviço social nos clubes. E a área de serviço social que está à frente, né, dessa garantia de direitos, desse processo de formação. E a gente também faz consultoria para que o clube obtenha esse selo. Então, o clube ele quer conquistar a certificação e aí a gente vai ajudá-lo, né, nesse caminho para a obtenção do selo, através do alinhamento de processo, diagnóstico, documentação. Então, a gente ajuda em todo esse processo para que ele conquiste, né, esse selo. Aqui no ponto de iceberg, e como espectador, que a gente vê o clube, os jogadores em campo jogando, você vê o técnico, eventualmente você vê o preparador físico, né? Mas, na realidade, o que você está dizendo tem todo outros componentes, né? Uma estrutura atrás de tudo isso. Então, essa Sim, capacitação seu é isso, não? E você não está capacitando ninguém para jogar futebol, mas para ter o assistência social adequado. Exato, na verdade é um olhar humanizado, né? A gente está capacitando todos os profissionais desse processo de formação, desde um assistente social, psicólogo, nutricionista, pedagogo, profissionais da área técnica, da área administrativa, gestores, ou seja, todos os profissionais que são responsáveis por esses jovens, já que são crianças e adolescentes, que estão em processo de desenvolvimento. Então, a gente capacita para ter um olhar além do olhar voltado para o atleta, mas um olhar voltado para o indivíduo, para as relações e para os direitos. Então, neste nível que você acabou de dizer, aí entra esse seu processo de mediação para a integração de equipes, que na realidade entra o papel dos próprios pais, né, os responsáveis pelo jovem. Exatamente. Porque esses jovens, eles vêm de qualquer lugar do país para um outro lugar e tem um deslocamento físico fora do seu habitat natural, não é isso? Exatamente isso. Os clubes mantêm esses alojamentos, né? Então a maior parte dos seus atletas eles são alojados justamente porque cada um vem de uma região, de um estado, e eles realmente ficam longe dessas famílias, né? Então, quando a gente pensa nesse processo de informação, também o quão importante é integrar toda a rede, né? O que é essa rede? Essa rede são os familiares, são as escolas, são os equipamentos, né, de saúde, educação, que estão previstos em lei, que são as políticas, né, públicas e sociais, que vão ajudar também nesse processo de formação. Então, é fazer essa mediação entre todos os profissionais que estão dentro do clube, a família e toda essa rede de relações, né, seja dentro e fora do clube, para que ele tenha essa formação protegida, né. Uma dúvida, a partir de que idade um clube pode integrar um jovem? Que idade começa isso aí? Na maioria dos clubes, eles começam com como se fosse uma escolinha, né, que é de formação, que é a partir do sub-11, porém, pela lei, os clubes só podem alojar esses atletas a partir dos 14 anos. 14. Então, Seria semelhante ao que eu falei do jovem aprendiz, né? Que a idade de aprendizagem era 14, né? Isso, exato. A diferença é que na lei de aprendizagem eles têm uma série de direitos, né, previstos, né, em contrato com a empresa, no caso, que, né, dá essa vaga para aprendiz. No caso do futebol, não. Não, mas ele começa com idade. O ponto que eu queria fazer é a idade. Então, até 14 anos, seja empresa como jovem aprendiz, ou seja como jogador para entrar na formação, é 14. 14. Tá. Mas não existe nenhum vínculo, não necessariamente tem um vínculo nesse processo, entendeu? O clube ele só vai poder ter um contrato de formação esportiva com esse atleta se ele tiver o selo, tiver a certificação. Então, se o clube não tem a certificação, ele não tem um vínculo efetivo com esse atleta, né? Ele só tem, né, tem lá os acordos, né, feitos com a família e com o atleta, porém, não tem nenhuma segurança jurídica do lado do clube e nem os direitos garantidos, né, dos atletas, do adolescente, no caso, né, sem esse contrato. Bom, então é literalmente por fora, é isso? Eu não entendi. Literalmente? É por fora, né? Ele não está dentro de uma regulamentação, é algo amador, vamos dizer assim, no sentido exatamente. de... É coisa de amigo, né?
Exatamente. Considerando que hoje somente uma média de 6% dos clubes no Brasil registrados tem esse selo, então você imagina que a maior parte, né, desses vínculos, a maior parte desses atletas estão desprotegidos e os clubes também não têm segurança jurídica perante eles, né? Então ainda é um processo árduo, né, na busca por esse desenvolvimento responsável, vamos dizer assim. É árduo, mas é necessário, porque na realidade acho que a estatística mostra que tem muito jovem, que entra nesse caminho de querer se profissionalizar, mas o caminho para o sucesso não é para todos, né? Muitos ficam no caminho, né? Parte talvez por incapacidade esportiva, mas muitos por uma realidade social, né? Exatamente. Até por conta da realidade social, né, vivida pelo nosso país, muitos jovens enxergam, né, na modalidade esportiva do futebol uma possibilidade, um sonho, né, de ascensão, né, de conquista, aí de sonhos, vamos dizer assim. E realmente o funil ele é muito apertado e são pouquíssimos os jovens, né, menos de 1% no ano, que realmente chegam no futebol profissional ou conquistam algum tipo de contrato profissional. Então, a maior parte deles, de fato, vão ficar pelo caminho. Mas isso não significa que eles não vão continuar sendo pessoas que vão ter outros sonhos, que ainda vai ter uma vida pela frente. Sim. E que, para isso, precisa desse desenvolvimento responsável, para que eles sejam indivíduos respaldados e que a vida deles continue, independente se o futebol der ou não certo. Agora, mais uma pergunta. Isso tudo que você falou, isso vale também para mulheres, para meninas entrando? Vamos dizer, isso cobre futebol masculino e feminino? Sim, pela lógica, sim. Porém, a realidade do país com a divergência, né, das modalidades é muito grande, né, até a lei ajudou muito nesse processo. Há 2 anos atrás, os clubes foram obrigados a começar esse movimento de implantação, regulamentação e principalmente profissionalização do futebol feminino, que antes existia, mas era muito amador ainda, sem vínculos, sem carteiras assinadas, sem nenhum direito garantido. Então, acontecia, mas assim, acontecia realmente de uma maneira bem caseira, vamos dizer assim. Sim. E agora, por conta da legislação, os clubes estão se movimentando bastante, então é um ganho, né, para a modalidade, que está sendo profissionalizada, inclusive com profissionais mais capacitados trabalhando com o futebol feminino, e ainda está muito atrás do futebol masculino, até por conta de investimentos, de patrocínio, de uma série de coisas, mas está caminhando para isso, né? Mas hoje, sinceramente, o clube, para ter o certificado de clube formador, a documentação enviada é somente do futebol masculino, né? Não existe ainda essa exigência do futebol feminino, mas deveria ser, né? Porque é futebol. Não, então... eu vejo, vamos a comparação com os Estados Unidos. Vimos, né, o sucesso das mulheres nos Estados Unidos e até a colocação delas de exigir e continuar exigindo um pagamento igual dos homens, né? Estou falando especificamente da atuação a nível profissional, no parte de seleção. Então, essa discriminação é meio planetário, né, quanto às mulheres. Sim. Agora, você é uma mulher empreendedora que lida numa área então, bastante masculino. Como é que é a sua receptividade nisso aí? Você está lidando numa realidade masculina, não é isso? Sim, exatamente. É um mercado realmente bastante masculino, né? Quando eu comecei a atuar, eu era bem jovem e era a única mulher no setor ali do clube, inclusive. Então, assim, claro que existem alguns paradigmas a serem quebrados, existem vários desafios, né? Para ser incluída nesse processo, para ser respeitada nesse processo, né? Mas, assim, aos poucos tudo foi fluindo. E hoje, assim, não posso reclamar, sou muito bem respeitada, as pessoas abrem muitas as portas, e hoje já são muitas mulheres também trabalhando no mercado do futebol, então a gente consegue essa integração melhor, né, e também essa visibilidade, né, e respeito para com as áreas, independente de estarem sendo atuadas por homens ou mulheres.
Eu vi também muito das pessoas, vi no seu site, também no perfil no LinkedIn, muitas das pessoas que atuam, né, ao nível são psicólogos, sociólogos, né? Então, são as pessoas que precisam, estão sendo capacitados. Então, para o ponto de vista de emprego de pessoas e profissionais, é um campo bastante grande, né? Você não tem que necessariamente saber chutar a bola. Não necessariamente. É claro que exige que a gente entenda, né, dos processos vinculados à parte técnica, até porque a gente atende atletas e trabalha com os profissionais que estão focados na formação do atleta, né? Então, a gente vai falar, sim, com relação à formação do indivíduo, mas é como se fosse tudo uma coisa só, né? Então, claro, a gente tem que ter, sim, essa visão de como funciona a técnica, parte física, um pouco de... É uma visão mais generalista, vamos dizer assim. Sim. Mas, de fato, a gente não precisa jogar bola. A gente só precisa entender do universo da bola e entender como funcionam essas pessoas, esses sonhos, essas conexões, né, em prol desse resultado no futebol. E isso, desse cenário que você acabou de dizer, isso existe no Brasil inteiro, né? Você também oferece serviço no país inteiro. Exatamente, a gente presta serviço no Brasil todo, a gente já prestou serviço em vários estados, várias cidades. O nosso nicho principal hoje está em São Paulo e Rio de Janeiro, até por conta de investimentos. Esses clubes são clubes que têm maior expressão, maior recurso para investir numa formação assim, né, mais responsável, mais completa, mas a gente atende sim o Brasil todo. Bom, mas aqui no nosso estado de São Paulo também tem um crescimento, né, dos times, da atuação, desse foco, eu acho, no parte da sustentabilidade de uma forma geral. Tem muitas cidades no estado de São Paulo que também estão se desenvolvendo bem para isso, né? Sim. Tanto que aqui no estado de São Paulo, assim, acho que como toda a área, né, de atuação, não só o futebol, mas o destaque maior sempre está em São Paulo, né, até por conta dos recursos, dos investimentos, dos apoios e do crescimento mesmo da cidade, né. Patrocínios sempre são maiores, né. Bom, esse é o ponto. Você fala econômico, na realidade, a gente vê o que sustenta o futebol no Brasil, de um lado, é o patrocínio. Então, o patrocínio normalmente vem de empresas, né? Exato. O interesse deles, das empresas, agora falando aí do poder econômico, obviamente eles devem ter um interesse de que os clubes, né, nesse caminho de formação dos jovens, seja absolutamente dentro desse que você falou de certificação, né? Porque eles também, a empresa que está investindo no clube, ele não quer surpresa, não, né? Não deve, né? Sim, as empresas, os patrocinadores e até a comunidade no entorno, né, no geral, ela tem esse olhar, né, de cobrança para os clubes, para que eles façam um trabalho, né, efetivo, um trabalho que seja realmente respaldado e que tenha respaldo legal. Né? Acho que é o mínimo, né? A diferença, acho que do futebol para as empresas é exatamente essa, né? Não trabalhar com só o mínimo, né? Mas trabalhar com o ideal, principalmente com relação às leis. E hoje no país, principalmente a certificação, a porcentagem de clubes hoje certificados, acho que é um espelho disso, né? De que como os clubes, eles ainda estão muito aquém, né? De desenvolver um trabalho responsável e respaldado legalmente por isso, né? Mas para o patrocinador, o futebol continua dando um retorno, né? Obviamente, estando tudo bem alinhado, e ainda é uma fonte de retorno no investimento na publicidade. Com certeza, com certeza. A marca do clube, né, é uma marca que com certeza vai garantir um crescimento, né, da marca que está por trás do patrocinador também, né. O futebol, ele principalmente no país, né, no país do futebol, é algo que realmente está às boas vistas, né, na paixão nacional. Então, o crescimento é um crescimento garantido se tiver, de fato, um trabalho né, um trabalho legal e responsável. Não, a gente vê no mundo, a gente fala muito da Europa, né? Os países, os clubes europeus são clubes empresa, a gente vê a valorização do jogador brasileiro no mundo inteiro, né?
China, Turquia, Rússia, Japão, Coreia. Então, é um mercado de pessoas. Então, por isso a importância de cuidar do jovem desde o início, porque ele pode ter um caminho multinacional. Exatamente. O Brasil, ele exporta muito jogador, né, para fora. Então, assim, é muito rico o trabalho desenvolvido pelo país. E por isso temos tantos jogadores lá fora, né? E também por isso que o clube, ele deseja, almeja esse selo, porque é uma garantia dele também, né? Se esse jovem ele vai ser transferido ou vendido para um outro clube, essa certificação vai garantir para ele também uma rentabilidade, né? Um lucro em cima dessa venda. Então, por isso que também é importante. Sem contar que essa preparação desse jovem, quanto mais ela é responsável, mais ele vai estar preparado também, né, para um futuro como um atleta profissional. Eu porque concordo. ele vai ter... Uma coisa é trazer alguém do meio do Brasil para São Paulo ou Rio, outra é mandar esse mesmo jovem para Seul, em Coreia, né, para Shanghai, em China. Exatamente. O pulo é enorme, né? Então, esse Exatamente. preparo, essa parte de socialização e de capacitar os profissionais, isso já começa com alguém com 14 anos? Começa com alguém com 14 anos. Na verdade, assim, é um preparo dele para a vida, né? São habilidades de vida que ele vai exercer, seja no futebol ou fora dele, mas que ele vai ter autonomia, que vai ter realmente capacidade de ter uma visão crítica, né? Ampliar essa visão de mundo dele, para que ele consiga se desenvolver em todas as áreas e dimensões da vida dele, seja na parte educacional, social, cultural, para que realmente ele tenha uma formação integral e completa. Isso vai dar a ele a oportunidade de ele estar preparado melhor no futuro para o futebol e para a vida, né? Agora, isso que ele falou, isso é estendido aos pais, à família desse jovem, diretamente, ou é meio indireto de uma forma eventual? Então, no nosso trabalho, na nossa consultoria, sim, porque a gente considera a família parte do processo de formação, né? A gente entende que a família é um dos principais pontos desse processo e a gente não pode excluí-lo desse processo. Então, a gente integra em todos os processos, desde a construção do programa de trabalho junto com os atletas, seja nessa parte do esporte ou fora do esporte, seja no acompanhamento escolar, seja na tomada de decisão, na construção coletiva de regras disciplinares, mas tudo que a gente vai fazer, a gente parte do princípio que a família tem que estar integrada, né? Porque é responsabilidade dela também, né? Claro. E ainda mais tudo à distância, né? Porque as famílias muitas vezes estão distantes do alojamento. Exatamente. Então, assim, mesmo estando distante, né, a gente cria maneiras, né, de estar próximo. Até porque hoje, com a tecnologia, com esses novos recursos, a gente consegue aproximar, né, mesmo estando distante. Então, a gente tem contato via WhatsApp, tem videoconferência. Então, a gente consegue manter um processo de conexão com essas famílias, mesmo elas estando, né, em suas residências, em outras cidades ou estados. E hoje você falou do WhatsApp, tudo é imediato, todo mundo quer uma resposta instantânea, seja o que for. Então, acho que esse momento que estamos passando deve estar de muita ansiedade geral, não é? Não, sim, com certeza. Acho que esse momento pandêmico, ele nos fez refletir muito, né, sobre como a gente está vivendo e também, assim, exigiu que a gente fizesse uma adaptação de todos os moldes, né, seja de trabalho e de relações. Então, hoje, os atletas que estavam nos clubes, eles voltaram para suas casas, né, decorrente desse momento e engraçado porque eles passaram, na verdade, a ter uma convivência com a família que nem eles estavam acostumados, né, porque eles residiam nos clubes. E, ao mesmo tempo, eles estão tendo uma oportunidade de estar com a família, né, de conviver com essa família, de ter um direito garantido de convivência familiar com essas famílias. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado do desafio, mas também tem o lado do ganho, considerando que são crianças, que são adolescentes que estavam longe de suas famílias. Mas os clubes estão mantendo suas atividades, claro, a gente fez toda uma adaptação do trabalho à distância, então a gente está fazendo sim o acompanhamento desses adolescentes, mas à distância. E eles estão lá com suas famílias.
Bom, o mundo aprendeu isso rapidamente, né? Tudo que eu falo, todo podcast que eu estou falando, independente do área da atuação, é igual, né? Todo mundo reaprendeu ou aprendeu em 30 dias, né? Como ser virtual. Exatamente. Eu entrevistei uma pessoa ontem, justamente, que tem um programa de formação também de jovens, mulheres, né? De 8 a 14 anos, isso é nos Estados Unidos, e era tudo presencial. Aí ontem ela falou, não, agora todo o negócio dela, todo esse empreendimento virou virtual. Mas ela viu o ganho, agora ela pode atingir o mundo. Eu falei para ela, agora o que você faz agora virtualmente, você amplia. Não tem que ser mais presencial. Então isso é um plus, né? De aprender a fazer virtual é importante. E acho que você, no seu próprio crescimento da empresa, e como tudo já era distante, né? As pessoas eram longe, você já criou isso como hábito, né? Sim, a equipe já trabalhava, né, nesses moldes, até porque como a gente trabalha com vários clientes ao mesmo tempo, e cada um é numa cidade, num estado diferente, então alguns dos nossos processos já eram feitos e realizados à distância, né, através de videoconferência, através de algumas plataformas, mas agora tudo, né, 100% do trabalho está à distância. Né, eu acho que realmente exigiu também de nós, né, uma reorganização da rotina, porque por mais que a gente consiga fazer esse trabalho à distância, o tempo é diferente, o tempo de conexão com as pessoas, né, via videoconferência é muito diferente do que você está presencial, né? Não menos efetivo, mas o time é diferente. Então, todas essas adaptações foram necessárias, nós fizemos essas adaptações, e estamos, assim, ok, felizes com o processo. Né? Estou torcendo para que tudo retome, né? Que todo esse momento ele melhore e que as pessoas estejam mais respaldadas no sentido da saúde, do trabalho, da vida e das relações, para que a gente tenha mais liberdade, claro, de retomar o trabalho presencial também quando necessário e retomar os estudos, enfim. Bom, no fim, adaptados. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer voltar para o campo e ver jogo. Então, exatamente. É de cima para baixo. Então, assistir por televisão é uma coisa, mas estar em campo, todo mundo pulando, gritando, é outra coisa, né? É uma energia diferente, né, Tom? Nossa, sem dúvida. Eu lembro que justamente nesse mês, eu cheguei no Brasil em 1970, então tinha o prazer de estar aqui no meio do Copa do Mundo, tá? E se imaginam eu vindo dos Estados Unidos e caindo no meio do São Paulo, Avenida Paulista, depois de um jogo, era algo para mim inacreditável, não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, porque aqui no Brasil o nível de emoção, energia dado ao futebol é impressionante, não tem lugar nenhum no mundo. Então, exatamente, é impressionante. E acho que essa experiência, né, de quando você está num campo, né, está vendo realmente um jogo, um clássico, é uma energia única, né? E só como você acha que a gente consegue só entender isso quando a gente está em um ambiente como esse, sim, né? Porque de fato é emocionante. Mas o futuro eu vejo que é promissor. Eu vejo que você está capacitada realmente de atender 24/7, né? Porque também no seu cenário de trabalho, problemas surgem em qualquer momento, né? Oportunidades de solução, não é isso? Você não tem muito um horário fixo, né? Toca o telefone, vem mensagem do WhatsApp, você e sua equipe tem que estar pronto. Exatamente, a gente trabalha assim, né, de prontidão, e a gente até faz um plantão, né? Porque como a gente trabalha realmente com pessoas, né, e essas pessoas estão no seu cotidiano, né, nesse processo todo, e às vezes existem questões, né, problemas que são diários. Então, nossos clientes ligam, sim, a qualquer hora, a qualquer momento, e a gente está pronto para atender essas demandas quando elas surgem. Então, para você não tem 2 tempos de 45 minutos, não, né? Não tem intervalo às vezes. Então, tá bom. Bom, Thais, falando do tempo, estamos chegando do fim do nosso tempo, mas eu queria te agradecer pela participação. Realmente é muito interessante saber desse lado que, como eu falei, como espectador, a gente não percebe que isso está acontecendo, né? E mais importante é que precisa acontecer
para o bem do jovem, para o bem dos clubes, para o bem do país e para o bem do futebol como forma econômica do país também se sustentar, né? Eu que agradeço, Tom. Foi muito bacana estar aqui conversando tá com você. E bacana, também acredito muito no desenvolvimento, não só do futebol, né, das relações das pessoas e que a gente consiga entregar pessoas mais capacitadas e melhores para transformar a sociedade de um modo geral. Não, eu concordo, porque a maior fonte de sucesso no futuro são jovens. E se a gente não consegue pegar jovem e lapidar de uma forma adequada e mostrar isso que você está fazendo, está perdendo a maior riqueza do país. Tá bom? É o nosso maior investimento, né? Legal. Então, boa sorte, sucesso, continua muito trabalhando. Obrigada. Tá. Obrigada, Tom. Aí, um abraço. Obrigado você também. Para nossos ouvintes, querem saber mais sobre Thais Toledo, o nome dela é Thais, é Thais, e sobrenome Toledo. Você pode achar ela no LinkedIn ou no site da empresa, que é Acessos, acessos.com.br. Então, Acessos com 2 S's, 2 vezes, acessos.com.br. Agradecemos vocês, ouvintes, e podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.